Como três membros da máfia acabaram se tornando idols do dia para a noite. Hoje eu irei falar do anime que conta essa história maluca de três membros da máfia, que no caso são três homens da máfia, que do nada se tornaram idols. Pode dizer assim, do dia da noite, eles acabaram se tornando idols. Sim, aquelas cantoras japonesas. E o engraçado é que a cirurgia ao qual eles passaram foi feito de uma forma tão grandiosa que de fato até disfarça. Tipo assim, toda a fisionomia do corpo realmente parece como a de mulher. Que é interessante. Mas é claro, a mentalidade continua sendo de homens. Pois eles, ao longo da história, e por essa história ser meio comédia, eles não queriam ser idols. Eles trabalhavam inicialmente para máfia. Só que, pode dizer assim, trabalhando para máfia, cumprindo as ordens do chefe, uma hora ou outra eles pisou na bola. Os três que trabalhavam para a máfia acabaram pisando na bola. E o chefe estava numa ânsia para poder ganhar mais dinheiro. Ele teve uma brilhante ideia. Ele pensou aqui comigo: essas cantoras idols conseguem faturar muita grana, tem muitos fãs e tudo mais. Eu acho que eu posso fazer as minhas próprias idols e ganhar com elas. E vendo que esses três subalternos da máfia pisaram na bola, basicamente, tipo assim, eles fizeram algo que não agradou o chefe. Ele, como castigo a eles, fez uma coisa que mudou a vida deles para sempre. E olha que até alguns deles tinham até a namorada e tudo mais. Tinha talvez um futuro que ele pudesse construir, tipo, construir uma família e tudo mais com essa mulher e engravidar ela e ter seu próprio filho, e que tudo isso foi jogado para o ralo. Pois por causa deles terem pisado na bola com o chefe não deu segunda opção para eles. Ou vocês vão fazer duas coisas. Ou vocês vão, talvez, quem saiba, para a terra dos pés juntos, ou vocês vão para Tailândia. E lá na Tailândia, obviamente, eles vão para uma única finalidade. Não é para ir para o que mais tem na Tailândia, que é basicamente os puteiros. Que a Tailândia é basicamente a região em que o puteiro ao ar livre é o que mais tem. Não é esse. Não é esse tipo de coisa. Não, eles vão lá para outra finalidade. Eles vão para fazer a cirurgia de troca de sexo. E que, de certa forma, eles foram forçados aí. Ou faz, ou se lasca. Então, eles acabam a não se lascar, literalmente indo. Os três foram para Tailândia e não sei quem o chefe deles pagou e tudo mais para fazer a cirurgia, mas a cirurgia foi bem feita. Mano do céu, foi muito bem feita. A aparência continua, tipo assim, a aparência parece muito idols. Aquelas cantoras e tudo mais, o trio de cantoras, pode dizer assim, parece impecável. Realmente parece mesmo mulheres. Tanto a estrutura corporal, quanto, pode dizer assim, até mesmo o tom de voz. Claro, a mentalidade continua de caras, pois eles ainda são três caras a serviço da máfia. Só que eles agora, depois que eles voltaram para Tailândia, eles passaram por uma longa série em que o chefe deles colocaram eles junto com a gente para treinar eles. Tipo assim, quais vão ser as músicas que vão cantar, as coreografias, as danças, mas eles ainda, mesmo fazendo isso, eles ainda mantiveram alguns problemas. E quando o chefe não vê, eles continuam com os maus hábitos que eles tinham quando era homem. Quando eles ainda estavam com o seu corpo original. Que alguns infelizmente, eu acho que fumar. O outro é só na cachaça. E o outro que é cachaça e também quando não tá bebendo, às vezes tem um problema sério. Que é a temida e inigualável hemorroida. Tenso. Ele não fez a cirurgia. A cirurgia que ele fez não cobriu a parte do reto. Então,
ele ainda sofre de hemorroida. E tem até um episódio mais pra frente que ele fica todo no canto lá, colocando uma almofada bem na bunda, pois tá bem dolorida. E nisso a gente acompanha a série nele, desses três, todos os dilemas da máfia. E tendo que, a todo momento, nos shows e tudo mais, agir como garotas. Garotas fofas, membros de idol, sendo que na verdade são os caras. E eles querem ser os caras. Acredito eu que se fosse possível, como não é, eles gostariam de voltar a serem homens. Se algum dia eles saíssem da máfia, voltar a ser homem, mas como infelizmente eu acho que esse tipo de cirurgia, tanto no anime quanto na vida real, é impossível de reverter, fez e já era, agora é só conviver, e eles agora têm que conviver dessa forma. Eles têm que aprender tanto a lidar as ordens do chefe e tudo mais, quanto aprender basicamente a tolerar os fãs e tudo mais, toda a rotina que uma idol tem, e fingir que é uma mulher, sendo que na verdade eles são os três brutamontes, três caras que queriam só viver a sua vida a serviço da máfia e comum, poder talvez ser famílias, e que tudo isso foi infelizmente frustrado, pois o chefe deles deu a doida de que 3 idol trans daria muito dinheiro. Talvez algum dia a sorte e a fama brilhem para eles, e talvez, quem saiba, quando o chefe bater as botas, eles pelo menos lucrem pra caramba. E possam, talvez, quem saiba, fazer um pé de meia, e mesmo dando com corpo de mulheres, eles possam viver de forma tranquila, sem mais ter que se submeter à rotina e o chefe toda hora dando as loucuras. Até mesmo tem uma cena engraçada mais pra frente, em que um outro chefe de máfia, praticamente a italiana, vai a conversar com esse chefe, e até propõe, tipo assim, ele vendo e tudo mais, as garotas, as idols, ele vê e tenta seguir esse mesmo método, pode dizer assim, para punir um dos seus homens que pisou na bola com ele. E esse outro cara também vai para Tailândia. Ele tem todo o costume e tudo mais. Ele é ensinado como se comportar como uma idol. Mas, infelizmente, quando o chefe dele viu ele depois que fez a cirurgia, ele literalmente dispensou ele. Tipo assim, ele saiu da máfia, e ele também, depois que ele percebeu que ia ter muito gasto com pessoas para basicamente ensinar a cantar, a coreografia e tudo mais, ele viu que dá muito trabalho, ele dispensou ele. E a vida desse outro cara acabou toda se lascando. Ele saiu da máfia e agora virou trans. Talvez, quem saiba, ele esteja perto de algum motel no anime de seu país, oferecendo seus serviços. Ou quem saiba, quem sabe qual foi o caminho que ele escolheu depois que foi abandonado pela máfia e perdeu o seu orgulho, pois ele também era um cara que queria viver normalmente como um cara, mas infelizmente ele foi outro azarado que, por estar a serviço da máfia, acabou perdendo esse privilégio. É tenso, mas é engraçado o dilema e tudo mais deles. Caso vocês não tenham assistido ainda, recomendo muito, se vocês quiserem assistir um anime de comédia descontraído, da dureza da vida de 3 caras que foram forçados, infelizmente, pela máfia a se tornarem idols e acostumar agora com essa rotina de show, canção, e tentarem serem fofas, sendo que eles queriam apenas viver normalmente e fazer o serviço sujo que já fazem para a máfia, sem necessariamente depender de ter que cantar e agradar a outro alguém além do chefe. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.